Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Ser bem equilibrado em como você vive ou como as pessoas vivem é uma coisa rara. Hoje em dia é muito raro. Vejam comigo, se faz favor, aqui em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 25 a 32. Ezequiel 18, versículo 25 a 32. No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Ou não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois, se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os seus caminhos direitos, os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Porquanto eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo, porque morrereis, ó casa de Israel. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Queridos irmãos, o caminho de Deus é justo, é bem equilibrado. Nós é que precisamos de criar em nós, está claro, com a ajuda do Espírito de Deus, um coração novo e um espírito novo. Pessoas que sejamos bem equilibradas. Então você é equilibrado na sua vida? Você tem hábitos de alimentação e dieta que são equilibrados e saudáveis? Você tem hábitos de consumo, seja alcoólicos ou não, mas hábitos de consumo que sejam equilibrados ou são desequilibrados? Você bebe demais ou come demais? Você tem hábitos emocionais que são extremos, exagerados, ou um exagero para um lado ou exagero para o outro? Ou você é bem equilibrado nas suas emoções? E você tem cuidado com o seu dinheiro? Ou você usa e abusa o que tem com prazeres ou com outras coisas mundanas e depois não tem nada? Você pensa de uma maneira lógica ou você pensa de uma maneira que não é lógica, que é abominável para Deus? Queridos irmãos, como é que nós passamos a nossa vida? Imagine que você vive 70 anos. Em média, num período de 70 anos de vida, uma pessoa tipicamente passa 20 anos a dormir, 20 anos a trabalhar, 6 anos a comer. Imagine comer sem parar, 6 anos sem parar. 7 anos a brincar, 5 anos a vestir-se, 1 ano ao telefone, 3 anos à espera de outras pessoas. Isto são médias, está claro. Mas quantos anos é que você desperdiça em coisas que, quando olha para trás, foi um desperdício de tempo? Quanto tempo é que você está a desperdiçar
por exemplo, na mídia social, ou em atividades que sejam, entre aspas, cuidados do mundo. Veja aqui em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 18 a 19. Falando aqui acerca da parábola do semeador, Jesus Cristo disse: os outros, versículo 18, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo para o seu tempo, sufocam a palavra de Deus, o bom ensino de Deus, ficando ela, a palavra de Deus, infrutífera. Queridos irmãos, você e eu estamos afetados pelas coisas do mundo. Nós estamos afetados pela fascinação das riquezas. Nós estamos afetados pelas demais, como diz assim, ambições. Como, por exemplo, perder e gastar horas e horas e horas no Facebook ou em coisas desse género. Nós precisamos ser pessoas bem equilibradas, com bom contacto pessoal com pessoas, conforme podemos, em vez de estarmos a desperdiçar o tempo. Estamos a encorajar os outros a ser pessoas bem equilibradas na nossa vida. Estamos a revestirmos com um novo eu. Então, como é que podemos nos tornar pessoas bem equilibradas? E hoje vou falar acerca de 5 áreas em que precisamos de equilíbrio na nossa vida. E a primeira área é a área física. É um equilíbrio fisicamente. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Diz assim: caso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. O nosso corpo físico é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Porque fomos comprados por preço, se o preço do sangue de Jesus Cristo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Estamos a ter cuidado com este corpo físico? Por exemplo, irmãos, existem princípios que precisamos ter cuidado para cuidar do nosso corpo físico. Podíamos chamar a eles, por exemplo, podemos chamar a esses princípios como leis de boa saúde. Não estou a dizer que são leis, dizemos assim, exatamente, mas são princípios importantes de boa saúde. Primeiro, uma boa dieta. Cuidado com o que comemos e a quantidade do que comemos. Por exemplo, estamos a estudar cuidadosamente para termos cuidado o que pomos pela nossa boca abaixo. Temos cuidado com isso? Sim, porque há coisas que são boas. Mas quando é muito disso, não é bom. Sim, eu não estou a falar acerca simplesmente das leis alimentícias de Deus. Sim, isso temos que obedecer. São leis alimentícias de Deus. Mas estou a falar além disso, adicionalmente a isso. Estamos a ter cuidado com uma dieta saudável? Por exemplo, estamos só a comer carboidratos, seja arroz, ou seja,
por exemplo, papas de farinhas e isso tudo, batatas e coisas que são carboidratados que isso faz, que se tornam em açúcar, e por isso há muito problema com diabetes hoje em dia no mundo. Porquê? Porque comemos muito açúcar, muitos doces. Queridos irmãos, não estou a dizer que há algo errado em comer arroz. Não estou a dizer que há algo errado em comer farinha. Mas há um equilíbrio correto para a sua saúde. Para não comer demais de uma certa coisa. Por exemplo, está a comer legumes suficientemente? Algumas pessoas não comem legumes. Mas devemos de comer legumes. Eu não estou a falar de vegetais, não estou a falar de salada, estou a falar de legumes. Precisamos de ter uma dieta equilibrada. Na verdade, vocês podem estudar. Eu não estou aqui para dar uma lição de dieta, mas recomendo que vocês estudem para terem cuidado com o vosso corpo, para terem um equilíbrio. Não estou a dizer um exagero deste lado, outro exagero daquele. Estou a dizer um equilíbrio correto, que é correto para a sua saúde, para o seu corpo, porque pessoas são diferentes. Se uma pessoa é mais suscetível a estas coisas, outra pessoa é mais alérgica àquelas coisas, e tem que você estudar cuidadosamente a ver o que é melhor para a sua constituição. Porque as pessoas são diferentes. Mas muitas pessoas, por exemplo, comem demais e depois têm problemas de peso. Às vezes pode ser que tenham um problema de saúde, ou um problema da tiroide ou coisa assim, e por isso têm que tratar disso e ver, porque não está a digerir as comidas devidamente e por isso está a ficar pesada demais. Não é que necessariamente esteja a comer demais, mas talvez tenha outro problema. Tem que investigar a sua própria situação. E não há nada errado, porque Deus deu a você uma cabeça para pensar e para estudar e para analisar e ver o que é bom para você e não. Para você ter cuidado com o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por isso, estuda acerca de uma boa nutrição. Estuda acerca do que é bom para você comer e de uma dieta correta para você. Não toma um exagero disto ou exagero daquilo, não é o que eu estou a dizer, mas um equilíbrio para que você esteja a ter cuidado com o seu corpo. Leiam aqui em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Diz assim: seja a vossa moderação, seja o vosso equilíbrio, moderados, não é exagero para um lado, exagero para o outro, mas moderados, conhecida por todos os homens. Que as pessoas estejam a ver que você é uma pessoa moderada, é uma pessoa equilibrada, porque a sua prática de viver como um cristão está a demonstrar, está a ser uma luz, está a ser um exemplo de uma pessoa que vive de uma maneira moderada. Por isso precisamos ser moderados em tudo, principalmente no que afeta o nosso corpo físico. Acerca do que comemos, e há outro ponto, além da dieta, além da comida. Este é o segundo ponto, a área que precisamos ter cuidado. É exercício físico. Precisamos de estar a usar o corpo fisicamente, fazer exercícios. Por exemplo, pessoas assim de uma certa idade, talvez o melhor exercício físico seja andar. Dar umas boas passeatas. Andar. Talvez seja um dos melhores exercícios. E esse andar ao ar fresco é muito bom. E beber água. Vamos falar mais acerca disso. Mas exercício físico é benéfico a todos nós. Vejam em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8.
diz aqui, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. O exercício físico é proveitoso, sim, por um pouco, para esta vida física, um pouco. A piedade, o bom exercício espiritual, é proveitosa para a vida eterna, que é mais do que um pouco. Mas temos que tomar cuidado com o corpo físico, que é o corpo, que é o templo do Espírito Santo que Deus nos dá. Temos que ter cuidado com este corpo físico. O terceiro ponto para ter cuidado da nossa vida, para sermos equilibradas, é trabalhar e descansar. Sermos pessoas que trabalhamos e pessoas que descansamos. Vejam João capítulo 5, versículo 17. João capítulo 5, versículo 17, diz aqui, Deus trabalha e Jesus Cristo trabalha. João 5, versículo 17, diz assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Queridos irmãos, se você vai ser um filho de Deus, você tem que ser um trabalhador. Como o Pai é. O Pai não é preguiçoso. Jesus Cristo não é preguiçoso, é trabalhador, trabalha. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas Deus, por outro lado, deu-nos o sábado para descansarmos, para dedicarmos tempo a Ele no sétimo dia. Pois Ele dedicou esse dia para nós. Ele está a dedicar esse dia para nós. Ele diz, olha, Ele parou e para as suas atividades para passar tempo connosco. Ele santificou esse dia. Não é qualquer dia, o dia que me apetece, não. É o dia que Ele está a dedicar para nós e Ele está a dizer para nós estarmos com Ele no mesmo dia. E Ele nunca mudou o dia. O dia que Ele deu, desde a criação do Adão e a Eva, descansou no sétimo dia e o santificou. E é o mesmo dia hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E por isso, Deus disse, na lei do sábado diz, trabalhem 6 dias. Não diz, descansem 7 dias. Não, diz, trabalhem 6 dias e no sétimo, o dia em que Deus santificou para nós então descansamos com Ele, para estar com Ele, conviver com Ele. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Portanto, resta um repouso ou um descanso sabático. Um sabatismo, como diz no grego. Isto é uma guarda do sábado para o povo de Deus. O dia não mudou. O sábado é o mesmo dia. É o sábado. É o sétimo dia da semana. Não é o domingo. É o sábado. Em português, pelo menos, é muito simples. O sábado é o sábado. Ponto final. Deus nos deu um período para descansarmos. Além de descansarmos, temos que dormir regularmente. Esse é o quarto ponto para tomar conta, tomar cuidado do nosso corpo físico. Temos que dormir, precisamos dormir. Sim, trabalhar continuamente e puxar, a trabalhar à noite e trabalhar, vamos estragar o nosso corpo físico que Deus nos deu. O corpo requer horas para dormirmos regularmente. Porquê? Para estarmos saudáveis. Ora, a juventude pensa, olha, não, posso continuar a fazer isto da maneira que quero, tenho força, sou jovem. E depois, um dia, arrebenta. E depois perguntam, não sei porque é que não estou assim tão doente. Queridos irmãos, estamos doentes porque quebramos estas leis de saúde de Deus. Precisamos dormir. Salmos 127, versículo 1 e 2. Salmos 127, versículo 1 e 2. Salmos 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste, e aos teus amados ele o dá enquanto dormem. Queridos irmãos, se nós estamos perto de Deus, estamos a fazer as coisas corretas, temos esta paz mental, podemos dormir em paz. Porque Ele nos protege. Ele dá aos seus amados filhos descanso e possibilidade de descansar. Não precisamos ser ansiosos. Mas se abusamos do nosso corpo durante a nossa juventude, se estamos a estragar o corpo durante a nossa juventude, o nosso sistema natural interno que Deus nos dê fica estragado, desgastado. E depois perguntamos, mas Deus não está a curar. Queridos irmãos, enquanto são jovens, tenham cuidado com o vosso corpo. O quinto ponto é bebam água fresca. Água fresca e pura. Não há nada tão bom para a saúde. Sim, há muitas coisas boas para a saúde, desculpem. Mas uma das coisas muito boas para a saúde é beber água fresca e pura. Queridos irmãos, 80% do nosso corpo é feito de água. Talvez não seja 80%, talvez seja 79%, 81%, não sei. Mas ouvi dizer que dizem que é cerca de 80%. Grande parte do nosso corpo é água. Precisamos de água. Precisamos de água. Beber bastante água. Vejam aqui em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, quando Daniel foi para a Babilônia e foi escolhido pelo rei para ser treinado, lê-se aqui no versículo 12 do capítulo 1 de Daniel. Diz assim, experimenta, disse Daniel ao cozinheiro-chefe. Diz, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias e que nos deem legumes a comer e água a beber. Sim, vamos fazer uma dieta aqui, por um período de 10 dias, de comer comida fresca, saudável e água fresca, e vais ver que vamos ficar melhor. E que pessoas estão aí a comer comida que não seja saudável, e que estavam a comer carnes impuras, e que estavam a comer, a beber demais, e será que mais? Daniel diz, experimenta, peço-te, a ver se eu não vou estar e nós não vamos estar de melhor saúde, estando a comer boa comida e beber água. Queridos irmãos, aqui está de volta. Precisamos de beber e comer comida saudável. E outro ponto. Precisamos de ter ar fresco. Respirar ar fresco. Encher os pulmões de ar fresco. Vejam em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Versículo 24 a 25. Diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, Senhor, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Sim, Deus, que é o Criador, é para lá das coisas físicas humanas. Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo, Deus, é quem dá a todos nós, dá a vida, respiração e tudo mais. Queridos irmãos, respirar ar fresco é muito importante. Ir para uma área que seja aberta, que haja ar fresco e respirar, por exemplo, à beira-mar ou aos montes, às montanhas, aquele ar fresco, cheio de oxigênio puro, é extremamente saudável para nós. Precisamos de ter diariamente oportunidades de abrir uma janela, abrir ar puro e respirar profundamente, se podemos. Este ar puro
É muito bom para nós, para a nossa vida física. E o 7º ponto aqui da leis de saúde é que precisamos de ter pensamentos positivos, não negativos, e pensar em coisas de Deus. Por exemplo, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, finalmente diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama e de alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que é que estamos continuamente a pensar? Em coisas negativas? Em tristezas? Sim, eu sei, irmãos. Há tanta tristeza no mundo que, infelizmente, às vezes pensamos demais nestas coisas. Mas precisamos ter fé em Deus, precisamos fazer o que é correto, fazer o que podemos hoje e deixar o amanhã preocupar-se com o amanhã, desde que estejamos a fazer as coisas corretas. Isso é que é importante. Queridos irmãos, há várias leis de saúde para a nossa vida física. Eu estou a falar aqui da primeira área de ter uma vida bem equilibrada, é fisicamente. E mencionei acerca de alguns pontos para termos uma vida física bem equilibrada. Cuidado com a dieta, exercício, trabalhar e descansar, dormir suficientes horas por dia, beber água pura, respirar ar fresco e ter pensamentos positivos. São 7 pontos para você considerar para ter uma vida física equilibrada. Mas, além de uma vida física bem equilibrada, precisamos também outros pontos. E o ponto seguinte que eu quero mencionar é que precisamos de ter um equilíbrio financeiro. Um equilíbrio financeiro. Vejam comigo em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Porque no além, isto em hebraico é no Sheol, isto é na sepultura, porque na sepultura, onde tu vais, onde nós todos vamos, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E por isso, queridos irmãos, precisamos trabalhar, ser bons trabalhadores, com toda a nossa força, e depois trabalhar com qualidade, cuidado, e fazer coisas de uma maneira que sejam corretas. Como se estivéssemos a trabalhar para o Senhor. Veja aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 23 a 24. Diz assim: tudo quando fizeres, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, se antes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor é que estás servindo. Sim, vais receber o salário, a recompensa no futuro. Sim, recebemos uma certa recompensa hoje, como um salário, pelo que trabalhamos, como estamos a semear e vamos receber o que vai ser semeado, vamos receber. Mas, no longo termo, estamos a ser treinados e Deus está avaliando a nossa dedicação e o nosso trabalho para nos dar algo ainda maior no mundo da manhã. Precisamos ser diligentes, precisamos de trabalhar e não estar sempre a dormir, a querer dormir. Vejam em Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20, versículo 13. Provérbios, capítulo 20, versículo 13. Provérbios 20, versículo 13. Não ames o sono, para que não empobreças.
Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Quer dizer, trabalha. Não estejas assim a querer dormir e passar o tempo a dormir. Porque nesse caso vais ficar pobre. Vais ficar pobre. Não sejas preguiçoso. Olha, por exemplo, para o exemplo da formiga. Provérbios capítulo 6, versículo 6 a 11. Diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e é sábio. Porque não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Até quando é que vais ficar deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para te esquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. Queridos irmãos, para você ter umas condições financeiras razoáveis, digamos assim, precisa trabalhar. Precisa de enrolar as mangas e trabalhar. Jovens, aprendam. Quando são jovens, aprendam, estudem. Estudem para terem uma profissão, uma carreira que lhes dê um bom salário quando forem adultos. Agora que são jovens, é que precisam de estar a aprender. Aprender a trabalhar, a aprender a estudar. Não estejam a desperdiçar o vosso tempo. Porque o dia vai chegar, vocês fecham e abrem os olhos e no próximo momento que você vai reparar, já tem 40 anos. Parece que foi ontem que você tinha 20, não foi? E se você tem 20 anos, não foi? Eu parecia ontem que você tinha 10 anos. O tempo passa. E conforme vai ficando mais idoso, o tempo passa mais depressa. Ou parece passar mais depressa. E por isso, irmãos, jovens, estudem. Aprendam. Sim, vão para a escola e há alguns outros que não querem aprender. Não ouçam a esses. Aprendam, dedicam-se. Para quê? Para terem o futuro. Porque esses que não querem aprender, depois de um dia vão estar aí na rua a pedir dinheiro e dizer: olha, eu sou pobre, o mundo está contra mim. O mundo está contra eles porquê? Porque não trabalharam, porque foram preguiçosos. Ora, não estou a dizer para não ter carinho. Não estou a dizer isso. Mas estou a dizer que em muitos casos, a causa da pobreza é a falta de trabalho, porque não querem trabalhar. Em todos os casos, alguns casos é acidentes e coisas que aconteceram tristes na vida deles. Não estou a dizer, não quero que sejamos assim com falta de coração e falta de compaixão. Mas na maioria dos casos, as pessoas estão em situações tristes, porque isso é o fruto de muitas das suas ações ou das ações de outras pessoas. E por isso nós temos que usar a nossa juventude de uma maneira correta, estudar e aplicar para podermos desenvolver e para podermos estar numa situação melhor no futuro. Vejam aqui em Salmos 128. Salmos 128, versículo 2. Salmos 128, versículo 2. Diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Não sou eu a dizer, é a Bíblia, a palavra de Deus está a dizer: do trabalho das tuas mãos comerás. Por isso, enquanto és jovem, trabalha, estuda, aprende, usa a oportunidade que tens. Para quê? Para um dia, quando fores um adulto, estares numa condição melhor. Sim, acidentes e desastres acontecem. Mas, fora disso, esforça-te para fazer a tua parte. Esforça-te.
Vejam também em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 a 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 a 12. Diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que ande desordenadamente. Vocês se afastem daqueles irmãos que andam desordenadamente. A palavra grega diz atakatos, atakateios, que quer dizer negligente com o dever que têm, negligentes com as responsabilidades que têm. São desordenados. Quais são as responsabilidades que temos nesta vida física? É trabalhar. É trabalhar. E quando somos desordenados, está aqui a falar de pessoas que não trabalham, que não querem trabalhar, que andem desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Porque nós estivemos com eles, diz aqui Paulo e em outras secções, e eles trabalharam. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portarmos desordenadamente entre vós. Nunca nos portamos como pessoas negligentes com a nossa responsabilidade. Nem jamais comemos pão à custa de outros. Trabalhamos para ter o nosso próprio pão. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Queridos irmãos, isto é o que Deus quer. Quer que nós trabalhamos para não sermos pesados a outras pessoas. Não porque, versículo 9, não porque tivéssemos esse direito, não tivéssemos esse, sim, como ministros temos direito de viver dos dízimos dos irmãos. Mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitares. Por isso, eu, por exemplo, não recebo ordenado ou dízimo nenhum do Brasil. Sim, vocês oferecem dízimos no Brasil, mas o dízimo do Brasil é usado para fazer a obra de Deus, para pregar o evangelho do reino de Deus no Brasil. Não é para pagar o meu ordenado. Não é para pagar para mim. Não é para pagar. Eu trabalho para o meu pão. Mas não é do Brasil. É nos Estados Unidos que me ajudam. Por isso, irmãos, estamos aqui para servir a vocês e ser um exemplo a vocês. Temos de trabalhar. Eu trabalho. Preparo sermões praticamente todas as semanas e faço muitos outros contatos com pessoas e coisas assim. Requer trabalho, requer preparação. Para ser um exemplo. Continuando no versículo 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, não é dizer que não possa trabalhar, está a dizer que não quer trabalhar, também não coma. Pois de facto estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. Isto é, que não querem trabalhar, que são negligentes com o seu dever. Não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Sim, estão sempre a meter-se na vida dos outros. Estas fofocas todas. Porquê? Porque não têm nada que fazer. Se tivessem a trabalhar, não tinham tempo para essas fofocas todas. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Queridos irmãos, precisamos de cuidar da nossa própria família. Veja aqui também em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Você tem que trabalhar e cuidar da sua família. Por isso precisamos de ser
equilibrados na nossa vida física e nas nossas finanças. Vejam também aqui no 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 a 11. Diz assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e há muitas concupiscências insensatas, perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz, ou é uma das raízes, de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Por isso não faça o dinheiro o seu único golo. Sim, você precisa de poupar para o dia de chuva, como a formiga poupou a comida, como vimos, precisa ter golos financeiros, precisa de poupar, mas isso não é o primeiro golo da sua vida. E por isso já vimos 2 pontos, uma vida física e uma vida equilibrada financeiramente. E em terceiro lugar, uma vida equilibrada socialmente. Vejam aqui Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4. Tempo para espalhar pedras, tempo para chorar e tempo para rir, tempo para prantear e tempo de saltar de alegria. Precisamos ter tempo para tudo. E por isso precisamos de ter um equilíbrio social. Quando a pessoa está triste, estar triste com eles. Quando a pessoa está alegre com eles. Precisamos deste equilíbrio social. Vejam no versículo 12 a 13, do mesmo capítulo, Eclesiastes capítulo 3. Eu sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Você trabalha, então desfrute do bem do seu trabalho. Ter alegria com isso. Não há nada errado com isso. Desde que seja um equilíbrio social para também, ao mesmo tempo, dar e ajudar o próximo. Para não se separar dos outros. Não dizer, olha, eu tenho dinheiro e por isso eu vou comer, beber e não vou estar com mais ninguém. Temos que ter uma convivência com outros. Usar o dinheiro corretamente, não só para nós, mas para ajudar os outros. Veja aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Quer dizer que temos uma vida social a conversar uns com os outros? Estamos a ter cuidado com pessoas à nossa volta? Ou somos assim umas pessoas que, como se estivéssemos numa cave e não estamos a falar com ninguém? Somos amigáveis, somos pessoas gentis, que as pessoas gostam de conviver connosco, porque somos agradáveis? Todos nós temos que trabalhar nisso. Porque aqui vemos que devemos manter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Temos que estar a conviver com os outros. A convivência aqui vê-se que é encorajada. É como andar na luz. Conviver com outras pessoas é como andar na luz. Isto é sermos pacificadores, sermos pessoas amigáveis, sermos pessoas boas, sermos pessoas agradáveis. Isso é importante. Não é estarmos a separar das pessoas e puxar as pessoas para fora, mas é vivermos de uma maneira amigável. No mesmo livro, na mesma epístola, 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 11, diz assim, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Como é que podemos amar uns aos outros se não temos convivência com eles? Se não sabemos as dificuldades que eles têm? Se não sabemos quais são os problemas que eles têm? Temos que conviver. Sim. O mundo vos odeia, diz aqui no versículo 13. Mas temos que amar o outro, mesmo que seja o nosso inimigo. Temos que amar, temos que estar carinho com os nossos irmãos, com os nossos inimigos. Temos que ter cuidado e ser um exemplo, ser uma luz. É fácil? Não.
É claro que não é fácil. Mas Deus, por exemplo, dá a chuva ao bom e ao mau. E por isso, irmãos, nós temos que dar do bom ao bom e ao mau. Temos que amar o próximo. Veja aqui em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Por isso, irmãos, como é que podemos estimular um ao outro em amor? Porque estamos a ter uma convivência, a ser amigos com os outros. Não estou a dizer que sejam amigos do mundão, mas temos que ser amigos de pessoas. Até Jesus Cristo comeu com pecadores e fez coisas com pecadores, mas ele nunca pecou. Criticaram ele, olha, ele está aí com os publicanos e com isso, e Jesus Cristo disse, eu não vim aqui para salvar os que estão salvos, vim aqui para salvar os que têm dificuldades, e por isso estou aqui para ajudar a eles. É a mesma coisa que Deus, Jesus Cristo, quer de nós. Temos que estimular uns aos outros ao amor. Veja também em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3 a 5. Diz assim, vejamos. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Queridos irmãos, já chega o tempo que passaram no mundão. Já chega de concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Fizeram? Arrependam-se e mudem. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorreis com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Por isso estão a dizer, olha, por que vocês não fazem mais disso? Porque nos arrependemos, porque mudamos, porque somos diferentes. E por isso devemos de parar de estar a participar nestas festas mundanas. Temos que parar disso. Porque vamos ter que prestar contas. Há muitas festas mundanas no mundo hoje em dia. E você está-se a meter nessas festas mundanas? Ou as pessoas estão a dizer, por que é que tu não estás a juntar-nos a nós às festas mundanas como fazias? Porquê? Porque nos arrependemos, porque devemos ser uma luz, um exemplo. Sim, precisamos de um equilíbrio social, mas não é nas festas mundanas, mas é em amor e carinho para com o próximo. Odiando o pecado, mas não odiando o pecador. O quarto ponto que quero mencionar aqui de termos um equilíbrio na vida cristã, equilibrado em como vivemos, é precisamos de ter um equilíbrio emocional. Precisamos de ter um equilíbrio emocional. Sim, todos nós temos ansiedades, todos nós temos altos e baixos na vida, todos nós precisamos de nivelar os altos e baixos para estarmos assim mais bem equilibrados. Sim, é bom ter emoções, irmãos. Todos nós temos emoções. Mas o que é que fazemos com essas emoções? Isso é que é a pergunta. Fazemos coisas maldosas com essas emoções ou demonstramos compaixão com essas emoções? Porque precisamos de virar esse desejo de ser maldoso e odiar e estar zangado com o outro e mudar isso para termos compaixão e carinho para com o irmão e para com o próximo. Não só com o irmão, mas com o próximo. Seja amigo ou inimigo. Para com o próximo. Queridos irmãos, isto é que temos que mudar. E por isso precisamos de um equilíbrio emocional. Eu já dei vários sermões que vocês podem fazer a busca no site. Um deles que se chama Por que Ansiedade se Sou Cristão? Vocês vão ao site da igreja, abaixo de sermões, e entrem esse título, Por que Ansiedade se Sou Cristão? E imediatamente vão ver esse sermão.
outro sermão que eu dei acerca deste tema, que é desânimo, ansiedade, depressão e desespero. Você pode vencer. Faça uma busca com esses títulos e você verá. 2 sermões que abordam este tema em muito maior detalhe, acerca de que precisamos de ter um equilíbrio emocional. Vejam comigo, se faz favor, em Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14. Versículo 29 a 30. Provérbios 14, versículo 29 a 30. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Eu vou ler como está na Bíblia na linguagem 2. Diz assim: a pessoa que se mantém calma, isto é o longânimo, a pessoa que se mantém calma é sábia. Quando há estes problemas todos, você mantém-se calmo. Por quê? Porque é emocionalmente bem equilibrado. Mas a pessoa que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Você está a perder a calma? Ele diz aí, mas do ânimo precipitado exalta a loucura. E depois continua. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. A paz de espírito, ou como diz aqui, o ânimo sereno, é a vida do corpo, dá-nos saúde. Estamos a falar aqui acerca de ter uma vida equilibrada, saudável. Um dos pontos importantes é controlarmos as nossas emoções. Porque as nossas emoções causam certas mudanças químicas dentro do nosso corpo que vai afetar, se as emoções forem negativas, que vai afetar negativamente a nossa saúde. Úlceras e sei lá o que mais. E doenças. E estresse. Causa muitas doenças. Queridos irmãos, sim, precisamos de demonstrar emoções, mas emoções positivas, de compaixão, de amor, não de inimizade. Precisamos ser sensíveis aos outros. Vejam comigo, se faz favor, em Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 19. Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 19. Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não pensam que vocês são importantes, que são as maiores pessoas, que são obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Vocês não sejam duros no coração. Duros. Não sejam. Sejam macios, sejam sensíveis. Os quais, tendo-se tornado insensíveis. Porquê? Porque são duros. Você é duro? Ou é sensível? Se entregaram à dissolução, isto é, à sensualidade, à promiscuidade, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Queridos irmãos, precisamos de expressar emoções, mas de uma maneira sensível, de uma maneira positiva. Veja também no versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Sim, fiquem aborrecidos, fiquem indignados com o pecado e não com o pecador. Não pequem. Não se tornem como o pecador, retribuindo pecado por pecado. Não. Mas tenham um espírito moderado. Tenham um espírito bem equilibrado. Vejam aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 a 7.
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e 7. Por esta razão, pois te admoesto que revives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Isto é, revives o dom do Espírito Santo que recebeste após o batismo pela imposição das mãos do ministro Jesus Cristo. Porque Deus não vos tem dado um espírito de temor ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderado, equilibrado, uma mente sã, uma mente equilibrada. Um espírito moderado, uma mente sã, uma mente em controle das nossas emoções, uma mente que é capaz de pressentir o clima emocional à hora certa e ser sensível e ter cuidado com o que vai dizer, porque sabe que se disser desta maneira vai causar mais problemas e mais sensibilidades, e por isso vai ter cuidado como diz. Deus é equilibrado. Deus é muito equilibrado. Deus tem um balanço emocional. Imaginem se Deus não tivesse um balanço emocional. Mas graças a Deus, Deus tem um balanço emocional. E por isso, precisamos de um equilíbrio espiritual. Essa é a quinta área. Precisamos de um equilíbrio espiritual. Jesus Cristo disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A nossa prioridade espiritual é o reino de Deus, é para sermos filhos e filhas de Deus, porque esse é o plano dele para nós, e por isso precisamos de buscar isso através da justiça de Deus. Sim. Mas enquanto está buscando isso, como é que você vive? Você está a viver de acordo com a justiça de Deus? Ou você está a machucar o próximo? Veja aqui em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 a 33. Portanto, quer comais, quer bebeis, ou faças outra coisa qualquer, seja o que estejas a fazer, estejas a falar, estejas a conversar, estejas a comer, estejas a beber, esteja em que género de convivência que estejas com outra pessoa. Fazei tudo para a glória de Deus. Quando você sair da presença dessas pessoas, o que é que essas pessoas vão dizer às suas costas? Vão dizer: olha, este homem ou esta dama é realmente um verdadeiro cristão ou uma verdadeira cristã. Na maneira que se conduz, que fala, que respeita, que nos trata, porque através do amor de uns pelos outros serão conhecidos como irmãos de Jesus Cristo. Por isso, versículo 32, continuando: não vos torneis causa de tropeço. Por isso, na maneira que vocês falam, na maneira que vocês comem, na maneira que vocês bebam, não seja uma causa de tropeço, não seja uma causa de causar, uma razão de causar as pessoas ficarem ofendidas, ficarem machucadas. Nem para os judeus, nem para os gentios, nem para os membros da Igreja de Deus, nem para os que estão fora da Igreja de Deus. Nem tão pouco para a Igreja de Deus, quer dizer, nem para ninguém. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Paulo disse a Coríntios: eu procuro ser agradável a todos, amigos e inimigos, membros da igreja e fora da igreja. Procuro ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse. Estou aí a dizer: esta pessoa faz isto, ele é um pecador, e isto é coisa, e olha para ele. Por que eu estou a dizer isso?
Precisamos ter cuidado. Ter cuidado. Não use a liberdade que temos para machucar o próximo. Precisamos ser um bom exemplo para todos. Não devemos ser desagradáveis. Não devemos ser pessoas absurdas, estranhas, assim como se fosse de outro planeta, assim, pessoas diferentes e malucas, com ideias malucas. Um desequilíbrio espiritual. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 20 a 21. E tu, ó Timóteo, e assim estou a dizer, e tu, ó irmão, estás a ouvir este sermão, ó irmão, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e contradições de saber, como falsamente lhes chamam. Queridos irmãos, hoje em dia há tanta, digamos assim, porcaria na internet e pessoas têm falatórios inúteis acerca desta contradições do saber. Isto é assim, isto é assado, isto é outro. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. Quando eu vejo isto, eu fico muito triste. Muito triste. E por isso, Paulo disse, eu te digo, ó Timóteo, eu te digo ao meu irmão, ao meu amigo, ao meu filho, ou seja que for, te digo, cuidado. Evita estes falatórios inúteis, profanos, contradições do saber, como falsamente lhes chamam. Pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. Se desviaram da fé. Isto é muito perigoso, irmãos. O mundo está cheio de ideias exóticas, absurdas, malucas, completamente ilógicas. Precisamos de uma mente sã, moderada, equilibrada, bem ajustada. Infelizmente, principalmente eu falo com pessoas que estão interessados na igreja ou em Deus, e às vezes tenho pessoas que me escrevem com coisas tão absurdas, queridos irmãos, tão absurdas, que eu pergunto a mim, como é que essas pessoas com estas ideias tão absurdas, com estas coisas tão inúteis, pensam que estão a agradar a Deus? Porque têm um completo desequilíbrio espiritual. Têm um completo desequilíbrio espiritual. Queridos irmãos, existe tanta pessoa com ideias absolutamente absurdas, que escrevem asneiras, que nem sabem escrever e que misturam as palavras e dizem coisas que não faz sentido e pensam que são super justas. Super justas. Meus irmãos, precisamos de crescer no caráter de Jesus Cristo. Vejamos em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 12 a 16. Estava falando aqui acerca de que Deus nos concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E, irmãos, lembrem-se que o corpo de Cristo é a igreja de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Uma unidade bem equilibrada, diz aqui, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ao homem perfeito. Não é estas absurdas ideias ilógicas que uma pessoa pensa, não é que isto vem. À medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais
como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Queridos irmãos, há ideias de doutrinas aí que são absolutamente loucuras. Precisamos ter cuidado, irmãos. Pela artimanha, pelos truques dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Com a astúcia que induzem ao erro. Algumas dessas coisas são tão sutis, são tão astutas e induzem ao erro. Precisamos seguir a verdade em amor. Precisamos de falar a verdade em amor e crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, parece mentira. Falando acerca de religião, há algumas pessoas que são mesmo fora deste planeta com as ideias que tenham. E vejam aqui em Eclesiastes capítulo 7. É importante entendermos estes 2 versículos. Eclesiastes capítulo 7. Versículos 16 a 17. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morarias fora do teu tempo. E pessoas podem dizer, olha, está a dizer, não precisamos ser muito justos, podemos cometer um bocadinho de pecado, não cometas muito pecado, mas quer dizer, queridos irmãos, não é isso que eu estou a falar. Não é isso que eu estou a falar. Para termos um equilíbrio espiritual, não é isso que estou a falar. E não é isso que Eclesiastes está aqui a falar. Porque, ao fim de contas, no fim deste livro, o escritor, o Salomão, diz assim, tudo o que se tem ouvido, em suma, é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Vê-se aí em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Guarda os seus mandamentos. Por isso não está a dizer, olha, peca um bocadinho, mas não peques muito. Não. O que está a falar aqui é que não sejas grandemente justo. O que é que isso quer dizer? Não penses na tua cabeça que és autojusto, que tens autojustiça, que és super homem que sabes a tua justiça. Não, porque não é a tua justiça, é a justiça de Deus. Não é a tua justiça que tem valor, é a justiça de Deus. Por isso, não sejas grandemente justo, não sejas autojusto, não tenhas esta grandemente ou exageradamente sábio, não sejas soberbo, não sejas arrogante, pensando que sabes tudo, porque destruirias a ti mesmo. Nem sejas grandemente perverso, isso é, não te entregues a permitir o pecado. Não permitas o pecado. Nem sejas louco. Isso é uma loucura. Permitir o pecado. Porque morarias fora do seu tempo. Por isso vais pecar. Vais morrer mais cedo. Por isso, irmãos, precisamos de um equilíbrio, uma moderação, um equilíbrio na nossa vida, principalmente espiritualmente. Queridos irmãos, a base disto tudo está no Sermão do Monte, de Mateus 5, versículo 3 a 9, que começa com humildade, com arrependimento, com mansidão, isto é, com esta atitude de ser ensinável e buscando a justiça de Deus e misericordioso e ser sinceramente e sendo um pacificador, fazendo isto do coração e sendo um pacificador. Queridos irmãos, este é o caminho. Este é o caminho que Jesus Cristo nos deu através das bem-aventuranças de Mateus 5, versículo 3 a 9. Precisamos começar com humildade, com arrependimento, com mansidão, buscando a justiça de Deus, não a nossa autojustiça. E assim, buscando a misericórdia de Deus, completamente o coração, sinceramente,
e então sendo pacificadores. Isto é que é um equilíbrio espiritual. Porque não estou a falar de ser autojusto e ser arrogante. Isso é um completo desequilíbrio espiritual. Jesus Cristo veio para nos dar a vida, para nos sermos alegres. Leiam João, capítulo 10, versículo 10. João 10, versículo 10. Diz assim: Eu sou o bom pastor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus Cristo veio para nós termos a vida eterna, e termos essa vida eterna em abundância. Não é neste mundo, irmãos. É no mundo da manhã. É no mundo vindouro. É no mundo vindouro. Infelizmente, estamos num período de muito pecado. E esse pecado causa sofrimento. Entretanto, você precisa de fazer a sua parte. Você precisa de alcançar um equilíbrio físico, financeiro, social, emocional e espiritual. Então você vai ter uma vida cheia de sucesso, agora e no futuro. Queridos irmãos, a melhor altura de você começar isto foi há 20 anos atrás. Mas a segunda melhor altura de começar isto é agora. Por isso, não perca mais tempo. Viva agora uma vida cristã bem equilibrada e moderada.